os 7 principais transtornos da ansiedade. Eu sou a Dani Gaiotto, futura psicóloga, e aqui no canal eu falo sobre saúde mental. E se você ainda não é seguidora do nosso canal, já segue aqui para você receber todos os conteúdos que eu posto aqui, ativa as notificações para você receber em primeira mão e já compartilha esse vídeo com alguém que precisa dessa informação, alguém que você sinta no teu coração de compartilhar. E a gente sabe que quanto mais você interage aqui no YouTube, mais o YouTube mostra esse vídeo para outras pessoas e a gente pode propagar essa informação que é tão importante quando a gente fala em saúde mental, que é a doença do século. E baseado nas pesquisas feitas pela OMS, a saúde mental é preocupante, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então a gente precisa falar sobre a nossa saúde mental e o principal transtorno do adoecimento mental é a ansiedade. Por isso que eu quis trazer aqui para você esses 7 tipos de ansiedade, para você já ter esse conhecimento, já ter esse entendimento em primeira mão e ficar por dentro, né, do que são esses principais sintomas. E é importante, por que é importante você saber disso? Porque muitas vezes o que você está sentindo não é uma ansiedade patológica. É algo normal, porque entenda, a ansiedade ela é um mecanismo normal do nosso corpo. É um mecanismo que vai o quê? Preparar você para alguma situação que vai advir. Então você precisa ter esse mecanismo ali. Porém, quando ele é algo que afeta a tua vida, que te prejudica, ele se torna patológico e precisa ser investigado. Quais são os 7 principais? Eu vou falar primeiro eles e depois eu vou explicar um pouquinho cada um. Então é importante que você fique até o final desse vídeo para você pegar todos os conteúdos que eu vou falar aqui. É muito importante e no final vai ter uma surpresa para você, tá ok? Então vamos lá. O primeiro transtorno é o transtorno do pânico. É um transtorno muito complexo, tá? Eu vou explicar um pouquinho sobre ele. Tem agorafobia, fobias específicas, ansiedade social ou fobia social, ansiedade de separação, ansiedade generalizada e ansiedade antecipatória. E eu vou falar um pouquinho brevemente sobre cada uma delas para você entender o que são cada uma delas, tá? Transtorno do pânico, como eu falei, ele é um transtorno bem complexo. Geralmente ele se desencadeia o quê? Em algo que aconteceu na tua vida, algum trauma muito forte, isso pode ser na infância, isso pode ser em qualquer época da tua vida. Principalmente no início da adolescência, aliás, e na fase adulta, que é onde mais acontece de manifestar o transtorno do pânico, tá? Quais são os sintomas do transtorno do pânico? Sensação de medo e mal-estar intenso. Podem ter também sintomas físicos e cognitivos. E ele chega a uma intensidade mais ou menos 10 minutos, ou seja, você vai ter esses sintomas físico ou psicológico e o ápice dele vai ser em 10 minutos mais ou menos. Então vai dar aquele pânico, aquela sensação assim, preocupação constante, você tem aquela sensação de que vai morrer, que algo ruim vai acontecer. E baseado nas pesquisas, baseado nesses artigos que eu trouxe, inclusive, gente, as referências desse conteúdo todo vai estar na descrição. Eu usei vários artigos para referenciar aqui esses conteúdos, tá? Inclusive, nesses artigos eles trazem que a incidência maior é nas mulheres. Então, mulheres, fiquem alertas e atentas. Quais são as causas? Não existe uma causa específica. Ela pode ser genética, ou seja, você pode ter na genética já uma tendência a desenvolver esses transtornos de pânico. Ou pode ser algo ambiental, ou seja, baseado no seu ambiente, em coisas que aconteceu na tua vida, pode ser após um acidente. Eu, por exemplo, tive síndrome do pânico, né, o transtorno do pânico, quando eu perdi meu marido, né? Então, o luto desencadeou o transtorno de pânico. Então, às vezes você passa por alguma perda, algum trauma muito forte que desencadeia isso. Estresse muito intenso também pode desencadear transtornos do pânico. Qual é a consequência de você não tratar o transtorno do pânico? Você não dar uma atenção a ele? Ele pode manifestar outros transtornos. Então, geralmente é que nem carro, gente. Se você começou a ouvir um barulhinho no teu carro, se você não vai lá tratar aquele barulhinho, quando você leva no mecânico, tem outros problemas ali muito mais sério e que vai ficar muito mais caro e às vezes o carro até para. Então, com a gente também é a mesma coisa. Se você percebeu que algo está normal, que você sentiu algum desses sintomas, procure uma ajuda. O transtorno do pânico, ou você vai tratar com fármacos ou com terapias. Então, você precisa buscar uma ajuda para entender como tratar o pânico. E o pânico, a gente sabe que ele trava a pessoa, ele impede a pessoa de ter uma vida. Então, é muito sério.
Agorafobia é consequência do transtorno do pânico. Então perceba, ele pode se desenvolver sim, independente, ou seja, você pode ter só ela, ou ela é uma consequência de um transtorno do pânico, ou seja, você não tratou o pânico e veio o transtorno de agorafobia. O que significa isso? É medo de sair de casa, medo de lugares cheios, tem medo de avião, medo de andar de ônibus. E ela pode ser leve, ou ela pode ser realmente impedir a pessoa de sair de casa. Então, existem aquelas pessoas que nem, eu teve uma época que eu não gostava, principalmente quando eu passei desenvolvi esse transtorno do pânico lá na época do luto, eu não gostava de ir em lugares cheios, supermercado e tudo mais. E aí eu fui entendendo que era uma consequência daquilo que eu já estava tendo. Então é bem isso mesmo. Porém, existe a pessoa, principalmente adolescente, isso acontece muito, não quer sair de casa. Então, você precisa investigar o porquê que ele não quer sair de casa. Então, às vezes é teu filho, às vezes é o teu amigo, a tua amiga. Você convidou uma vez, convidou duas. Entenda o porquê. Será que ela não tá tendo já um pânico antes disso? Ou será que aconteceu alguma coisa? Então, vamos lá as consequências. Ela pode realmente afetar a qualidade de vida da pessoa. Ela pode afetar o convívio social. E quando a gente fala em convívio social, para nós seres humanos é muito importante o nosso social. Aliás, a gente só é o que é, nós só somos seres humanos, temos essas habilidades de falar, de andar de pé, né? Não é de quatro, a gente anda em dois, por conta dessa socialização, por conta de que quando a gente foi socializando lá atrás com outros seres humanos, a gente foi pegando esses hábitos. Então, é importante para nosso psíquico esse contato social. E quando você tem um transtorno do pânico, um transtorno de agorafobia, você acaba deixando esse contato social e isso prejudica demais a tua saúde mental. É importante ter sim uma vida social. É claro que você pode limitar, mas você precisa ter, então é muito importante. E quais são os tratamentos para agorafobia? Geralmente, a terapia ela se resume muitas vezes na exposição, ou seja, você é forçado a se expor. Porque você tem que forçar a expor, você acostuma, mas você precisa ter um suporte. Não pode ser uma coisa que vai te trazer mais transtornos, ainda mais dores. Então, geralmente, ela é feita baseado nisso. Você acaba se expondo para poder ir acostumando com aquilo. Ou você precisa fazer realmente alguma terapia para você conseguir entender quais são as causas, o que te levou a desenvolver esse transtorno. Então, geralmente, a terapia para agorafobia é realmente você ir. Então, quando você tem essa autoconsciência, né? Porque perceba, gente, quando a gente está no início de um sintoma, no início de um transtorno, é muito mais fácil da gente tratar do que quando você já está com aquilo fundamentado em você. Então, quando você começou a perceber que você está evitando pessoas, não quer sair de casa, vamos investigar o porquê que eu estou tendo esses sintomas, por que eu não estou querendo sair de casa, qual é o motivo? E vamos tratar isso, porque perceba, quando a gente fala em saúde mental, é uma questão de autorresponsabilidade, depende de você. Muitas vezes a pessoa acha que para curar a saúde mental ela precisa de um medicamento, ela precisa de ir num médico e ele tem que receitar alguma coisa, e na verdade não. A saúde mental é o quê? Pequenas ações que você vai tendo e você vai se autorregulando. Mas isso você precisa ter essa consciência. Por isso que é importante você saber de todas essas informações que eu tô passando para você. Percebeu que você está tendo um desses sintomas? Vamos investigar, não deixe isso tornar-se uma proporção maior que você não tenha mais controle, tá ok? Então, as consequências de você ter isso atrapalha demais a tua vida. Vamos falar agora sobre as fobias específicas. Fobias específicas geralmente é a pessoa que tem medo de animal, medo de altura, medo de água, medo de locais fechados. Então, o próprio nome diz, né? Fobia específica, específico por alguma coisa. E tem muita gente, às vezes, que fala, é besteira, isso aí é loucura, é besteira. Eu me lembro que, na época, quando eu trabalhava com público, eu tinha uma cliente que tinha uma filhinha, que ela tinha pânico de animal. Então, quando ela vinha, eu tinha uma cachorrinha que ficava aqui, eu tinha que prender ela. E eu, naquele momento, achava que era um pouco de besteira, tipo, como assim? Mas quando eu fui estudando, eu falei, não, isso realmente acontece. A menina passava mal se ela via um animal. Mesmo o animal estando lá, ela imaginava que o animal ia vir e atacar. Então, perceba, isso pode ser algum trauma lá do passado mesmo. Às vezes, antes dela nascer, a mãe pode ter passado por alguma coisa, enfim. Não existe uma causa específica pra gente saber de onde vem isso, mas isso tem e é importante a gente dar uma atenção. E, geralmente, as consequências é o quê? Impede a pessoa de fazer uma viagem, impede a pessoa de manter uma relação. Que nem, por exemplo, essa menina mesmo. Ela
não ia, por exemplo, em festa com as amigas, na casa das amigas, porque tinha cachorro, e, gente. Hoje em dia, em todo lugar tem cachorro. Então, se você tem a fobia, por exemplo, de cachorro, isso vai prejudicar a tua vida. Você vai... E aí, o que acontece? O fato de você não sair, eu não vou na casa da amiga porque lá tem um animal. Isso vai fazendo com que você se torne cada vez mais retraída. Então, é importante a gente dar uma atenção. E, de novo, quais são os tratamentos? Geralmente é terapia de exposição, ou seja, você tem que se expor àquilo, entendendo que aquilo não vai te causar o mal, entendendo que aquilo... Quando você tá... Então, por exemplo, você tá diante de um animal que você tem muito medo. Vai te dar aquela ansiedade, você vai começar a suar, seu coração vai começar a bater. Sinta, deixa, fique. Se mantenha ali, porque o nível de ansiedade ele vai atingir o pico e vai retroceder, ele vai voltar. E aí você vai perceber o teu limite, você vai ver que não vai acontecer nada. Mas você precisa ser apresentado a isso para você conseguir lidar com isso. Então é muito importante que você se exponha. Claro, de forma segura. Eu tenho medo de andar de avião. Comece fazendo viagens de ônibus, comece fazendo viagens de carro, que tem a possibilidade de você parar, certo? Quando você sentiu que você está seguro, e outra, quando você percebeu que mesmo que te der, alguns sintomas, você vai ter alguns sintomas ali, mas você não vai morrer. Porque depois do pico da ansiedade, ela volta e você vai acalmando de novo. E no final eu vou dar algumas dicas de como você faz para acalmar quando você tá. Então eu vou dar dicas aqui para sintomas mais severos de ansiedade e para sintomas comuns, para que você consiga se controlar. E hoje, a gente entende que saúde mental é você controlar as tuas emoções, controlar as situações que você está vivendo para que você consiga manter a tua saúde mental. Porque quando você não consegue fazer isso, o teu corpo ele adoece. Então, a saúde mental é o quê? É para você não adoecer, corpo físico. Por isso que às vezes é muito comum, A pessoa trabalha uma vida inteira, por exemplo, num trabalho estressante. Isso, provavelmente você já conheceu alguém ou conhece alguém que passou por essa situação. Você fala, poxa, a pessoa trabalhou a vida inteira ali e agora que ela se aposentou, ela adoeceu. Só que se você for investigar a história da pessoa, ela passou essa vida inteira trabalhando em algo estressante. Então, por isso que é importante a gente saber lidar com o estresse, saber lidar com essas ansiedades. Isso é muito importante, tá ok? Ansiedade generalizada. A ansiedade generalizada, ela é um transtorno mais comum, é o transtorno mais comum. Inclusive, a sigla dela é o TAG. No DSM, DSM-5, que é o Manual Diagnóstico das Doenças, ou até no CID-10, que são as referências que a gente tem sobre os transtornos e todas as doenças. Inclusive no DSM, a gente tem mais de 300 doenças classificadas lá. Então isso é muito preocupante, porque será que tudo virou patologia? Por isso que é importante você saber cuidar disso, saber lidar com isso, para que isso não se torne realmente uma patologia. Será que tudo virou doença? Será que não tá faltando um pouco a gente aprender a lidar com tudo isso? Porque perceba, a vida é desafio mesmo. Nós estamos aqui para evoluir, nós estamos aqui para aprender a lidar com tudo. E hoje, inclusive hoje, a gente vive uma era onde é muito materialista, Muito materialismo, é muito ter. E quando você não tem, isso te gera uma ansiedade. E se você não trabalhar isso de várias formas, você vai adoecer mesmo. Então a gente precisa cuidar. Baseado aqui nessa pesquisa que eu fiz, nessas referências que eu trouxe para você, eles dizem que está entre os 10 motivos mais comuns dos atendimentos nas UBSs. Então significa que os 10 principais motivos da pessoa ir lá procurar uma ajuda é a ansiedade generalizada. E quais são os sintomas da ansiedade generalizada? Preocupação excessiva, muita irritação, muita tensão, sabe? Você tá corpo sempre tenso, porque entenda, eu já falei isso em outros vídeos, quando você está diante de uma situação difícil, um problema para resolver, ou uma viagem que você fica tensa para fazer uma viagem, é normal você ficar tensa, seu corpo ficar meio dolorido, porém não é normal você ficar o dia inteiro, sempre, 5 dias na semana, 30 dias no mês, ficar tensa. Irritação. Uma coisa é você se irritar por algo isolado, outra coisa é você viver irritada. Sintomas físicos como inquietação, fadiga, tensão muscular, problemas de concentração, você não consegue se focar em nada, tá sempre parecendo que, querendo fazer uma coisa aqui, uma coisa ali, nunca consegue se concentrar. Problemas de sono, ou seja, não consegue dormir, não consegue deitar na cama e relaxar.
fica pensando nos problemas, medo constante de perder alguém. Então você fica com aquele medo de que vai acontecer um acidente. Aí você fica imaginando problemas financeiros. Ai, tá sempre preocupada com conta para pagar. Ai, meu Deus, eu não vou ter para pagar aquilo. Ai, meu Deus, não sei o quê. Inclusive, gente, eu tive uma amiga que ela tava com tanta preocupação porque ia aumentar uma tarifa lá, uma taxa que ela tinha que pagar mensal. E ela ficou tão preocupada que na reunião ela ficou nervosa. Amigos ali relataram que ela ficou muito tensa, muito nervosa. Ela chegou em casa, teve um infarto e morreu. Então, assim, isso é muito preocupante e muito importante você saber disso. E saber o que fazer para amenizar esses sintomas. Nervosismo persistente. Ou seja, você é aquela pessoa que está sempre nervosa, sempre irritada. Tremores, então você começa a sentir tremores. Tem gente que fica, né, a mão tremendo. Transpiração excessiva, sensação de vazio na cabeça. Então, assim, esses são alguns sintomas que estão associados. E provavelmente você já teve algum deles. Então, às vezes, não é todos que você vai ter, é alguns desses. O mais comum é o quê? Irritação, nervosismo, tensão muscular. Então, aquela pessoa que está sempre com dor no corpo. Então, se você tem todos esses sintomas, provavelmente é uma ansiedade generalizada. Então, é claro, ai, Dani, eu não tô conseguindo lidar com isso, procure uma ajuda, mas antes, já comece a praticar, porque perceba, se você é uma pessoa que tem essa tendência a ter, porque perceba, tem pessoas que têm mais facilidade, por conta do contexto onde a pessoa vive, lembra? Pode ser de fundo genético, fundo ambiental, então você vive já num, sei lá, num trabalho ali estressante, sua família é desestruturada, ou você vive alguma situação que realmente tenha mais facilidade a causar tudo isso, você precisa aprender a lidar. Você precisa entender o que você pode fazer para melhorar e para sair dessa crise. E as causas pode ser geralmente perda de um grande amor, perda de um objeto de desejo, ou seja, você tem alguma coisa que você quer muito e você perde, perda de identidade. E o que é perda de identidade, Dani? Por exemplo, quando eu perdi o meu marido, na época, eu não perdi só ele, eu perdi tudo, perdi minha identidade, porque até então eu era a esposa, eu era a cunhada, eu era a nora, e tudo isso se perdeu, não existia mais. Quem era eu a partir dali? Eu tive que me redescobrir novamente qual era a minha identidade. Então isso também causa essa ansiedade, esse medo e perda de autoestima. E a gente sabe que a autoestima é algo que você já vai perdendo ao longo do tempo. Porque na verdade a autoestima tem a ver com o que você sente, qual é a opinião que você tem sobre você? Quem é você? Se você é uma pessoa que desde criança sempre foi, às vezes as pessoas sempre falavam que você não era nada, que você não era ninguém, que você não vai conseguir nada, ou cita muito as suas falhas, os seus defeitos, né? Que a gente sempre tem as nossas falhas, os nossos defeitos, enfim, vamos falar defeito, né? Coisas que a gente às vezes não gosta muito. E às vezes a pessoa fica sempre citando aquilo. Isso vai minando, vai tirando de você esse brilho, né? A autoestima é como se você não tivesse brilho por você. E as consequências é o quê? Prejudica a tua vida social, a tua vida profissional. Pode desencadear o que? Vícios de substâncias, como cigarro, bebida alcoólica, ou às vezes até drogas mesmo, né? A pessoa tenta como uma válvula de escape, ou alimentação, ela come demais, ou ela começa a beber álcool, e a gente sabe que quando introduz ali um vício, principalmente o da bebida, desestrutura toda a família. Então é muito importante a gente entender o porquê eu estou bebendo. Né? Eu gosto sempre de trazer aqui uma autoconsciência. Tá, uma coisa é você ir no final de semana e tomar um vinho, ou uma cerveja com uma amiga, com um amigo e tudo mais. Outra coisa é você, porque você tá ali, quer distrair, quer descontrair, tudo bem. Outra coisa é você beber porque você tá preocupada, tá ansiosa, tá com medo e você vai beber para afogar as mágoas, como diz o ditado. Isso sim, você precisa investigar por que você tá bebendo. Cuida primeiro dessas mágoas e depois você vai lá e bebe como uma forma de recompensa, né? Tipo, tô bebendo. Natural, porque você não vai se tornar um vício e trazer outros prejuízos para a tua vida. Causa desestruturação na família, porque imagine, gente, como é terrível você conviver com uma pessoa com esses sintomas. Sempre irritada, sempre nervosa, não consegue se concentrar em nada, porque daí você não consegue fazer aquilo que você precisa fazer, a dinâmica da casa, a dinâmica da tua vida se torna insuportável e dificílima. Então isso prejudica tudo na tua vida. Então é muito importante você entender.
entender se você está tendo algum desses sintomas, o que você pode fazer para melhorar isso. E eu vou falar no final o que você vai fazer para melhorar. Tratamento, geralmente, ele é feito com fármacos, ou seja, você vai lá, procura um médico, ele vai tratar você com algum remédio. Porém, a gente sabe que remédios, ele não cura. Remédio, ele te auxilia naquele momento de ápice. Porém, você precisa entender o porquê que aquilo foi, por que aquilo aconteceu. O que está causando? Por que você vive tendo esses sintomas? E é importante você fazer um acompanhamento, uma terapia, conversar sobre isso, porque perceba, tem pessoas que têm facilidade em fazer uma autorreflexão, fazer uma autoanálise da vida e tentar resolver ali. Tem outras que têm mais dificuldade, talvez você vai precisar procurar uma ajuda. Então você precisa entender que em qual nível você está, em qual ponto você está. Será que você consegue fazer sozinha ou não? Outra coisa que ajuda a atividade física, porque a atividade física, ela libera no nosso corpo substâncias prazerosas que vão desencadear o quê? Bem-estar. Bem-estar emocional, vai te trazer mais tranquilidade. Além de quando você sai para fazer uma atividade física, você muda o foco, isso também é importante para você sair daquele foco estressante, para que você se recupere. É que nem um computador, quando ele está muito cheio, se você não for lá e não limpar a memória dele, você não vai conseguir ficar trabalhando com ele. Então, a nossa mente é a mesma coisa. E você precisa o quê? Evitar situações estressoras. Então, se você já sabe que se você vai na casa de tal pessoa e você vai se estressar, evita ir na casa da pessoa. Se você sabe que determinado assunto vai te estressar, evite. Então, procure evitar. Procure pensar naquilo que você pode, aquilo que você tem controle. Você controla, e aquilo que você não tem controle, você evita, para evitar esse tipo de sintomas e causar maiores danos para a tua vida. O ideal, gente, é você buscar um sentido na vida. Inclusive, nós temos aqui eu sempre falo dele, adoro falar sobre ele, porque quando eu li esse livro, muita coisa fez sentido. Que é o Viktor Frankl, ele fala muito sobre isso mesmo, sobre a gente encontrar um sentido, mesmo que seja um sentido na dor. Então, para você aprender a lidar, para você conseguir superar essa questão da ansiedade generalizada, você precisa encontrar um sentido. Um sentido no teu casamento, um sentido na tua profissão, um sentido na tua vida. Perceba, nós seres humanos, nós não estamos aqui apenas para dormir, acordar, comer, trabalhar. Nós estamos aqui para algo a mais. Qual é o teu sentido? Pode ser que seja ser mãe, pode ser que seja ser uma boa filha, ser uma boa funcionária. Então a gente tem que pensar assim, que sentido da vida não tem a ver com coisas grandes. Eu tenho que ser, fazer coisas para a humanidade. Não é isso. Às vezes é você ser uma boa pessoa, uma pessoa equilibrada para proporcionar tranquilidade às pessoas à sua volta. Então a gente precisa se autorresponsabilizar por isso, buscar um sentido. Não é levar a vida como vai. Se algo não está legal, vamos investigar o porquê que aquilo não está legal. É importante a gente fazer esses questionamentos. Na verdade, a saúde mental é sobre isso. É você se questionar, é você entender o porquê que você está aborrecida, porquê que você está tendo esse sintoma, porquê que sempre você vai procurar um atendimento de UBS com esses mesmos sintomas. Por quê? Vamos investigar o porquê. É muito comum, às vezes, a gente evitar. Então, você quer evitar porque você acha que quando você encara o problema, aquilo vai piorar. Não, na verdade, não. Quando você encara o problema, o ápice da ansiedade, você vai ter mais ou menos ali uns 10 minutos, que vai chegar no ápice e depois ela vai voltar. Porque a tua mente, ela vai entender que, após aquilo, não vai passar daquilo. E você vai entender que você suporta. Então você precisa encarar o problema, você precisa suportar para você ver que você conseguiu. E aí você vai começar o quê? A entender, a procurar entender o porquê que aquilo foi despertado e resolva aquilo. E você vai perceber que são decisões que você precisa tomar, são coisas que você precisa deixar de fazer, outras que você precisa fazer. Então esses dias mesmo, eu tava no feirão e eu ouvi chegou ali uma mulher conversando com a amiga e eu tava ali do lado, era impossível não ouvir. E a reclamação dela era que ela estava muito aborrecida, muito chateada, até chorou ali com a mulher. Porque o filho dela casou, aliás, casou não, foi morar, se juntou com uma pessoa e foi morar na casa dela.
e estava expulsando a mãe da casa dela. Então imagine assim, essa situação ela é muito estressora. Essa mulher era uma senhora já. Ela pode ter esses sintomas ali, baseado no quê? Por conta desse evento que aconteceu na vida dela. Então, às vezes, você vai ter que tomar decisões. O que está causando esse nervosismo, essa irritabilidade? O que está causando isso? Vamos encarar isso. A ansiedade de separação. A ansiedade de separação, ela acomete mais crianças, quando passa, às vezes os pais passam por separação, ou às vezes algum acidente, ou às vezes vai morar em outra cidade. Isso acontece mais com criança, mas também pode acontecer no adulto, por exemplo, o filho quando sai de casa. Isso a mãe sofre muito com é uma ansiedade da separação. Então, a ansiedade de separação é aquela ansiedade excessiva de se afastar de alguém. Medo, por parte, quando a gente fala em criança e adolescente, que aconteça alguma coisa com seus pais, então a criança fica com aquele medo, teme ficar longe dos pais, ou seja, a criança não consegue, por exemplo, ficar na casa da avó, por exemplo, quer ficar sempre pegada, grudada com o pai. E às vezes isso manifesta até sintomas físicos, dor de cabeça, dor de estômago, vômito, tem criança que vomita. Então assim, tem crianças maiores até, gente, que chegam até a desmaiar. Então isso é muito importante. Às vezes você tem um filho, uma criança ali da família que tem esses sintomas. Então é muito importante a gente entender que não é frescura da criança. Às vezes a gente acha que é frescura. Só que a gente tem que entender também o porquê. Será que esse pai, o que é a causa? Ali eu vou falar a causa. Superproteção dos pais. Então às vezes você é uma mãe superprotetora. E às vezes o seu filho, porque perceba, quando ele é pequeno, o filho não quer sair do meu lado, quer ficar só perto de mim. Beleza. Você não dá muita atenção, porque você fala, de certa forma você até gosta. Agora, quando ele se torna adolescente, adulto, e ele não consegue, aí você já começa a ficar meio irritada. Meu filho tem que sair, meu filho tem que namorar, meu filho tem que trabalhar, meu filho isso, meu filho aquilo. Mas perceba, você talvez foi a causa, aquela mãe super protetora. Então, a gente precisa refletir sobre as nossas ações, com a gente e com o outro. Entendendo que o filho... E principalmente quando a gente fala, né, se você é mulher e tenha filho, entender que o filho a gente está criando para o mundo, para ele se socializar com o mundo. Então evite essa questão de muito proteção. Às vezes passa por alguma separação do casal e aí a mãe fica muito em cima da criança. Ou quando vem um segundo irmão, às vezes vem um segundo irmão, a criança tem essa questão ali. Então vamos buscar ajuda. Se você não está sabendo lidar, vai buscar alguém para te orientar, para te ajudar, fazer uma leitura mais profunda sobre isso. Tem aqui nas descrições todas as referências, se você quiser ir lá pesquisar, fazer uma leitura mais profunda, para você entender. Então, a gente tem que dar atenção a tudo. Por quê? Quando a gente não trata da causa logo ali no início, isso se transforma em algo patológico. E pode sim se transformar numa doença, e aí você acaba tendo que entrar com medicamentos, e a gente sabe que os medicamentos, eles têm o quê? Eles têm contraindicação e eles têm efeitos colaterais. E às vezes o efeito colateral, ele é pior do que o sintoma que você está tendo. Então a gente precisa... Fármacos, gente, é a última opção. Eu já fiz de tudo e não consegui, então você vai ajudar. Agora, não é a primeira opção, não é querer ir no médico e pedir uma receita. É entendendo esse contexto, entendendo o que levou você a ter esses sintomas. Isso sim é saúde mental. Saúde mental não é você não ter doença. Saúde mental é você lidar com tudo que está acontecendo na tua vida. Se você está tendo uma ansiedade, seja ela qual for, seja qual elas, né? Uma dessas 7 que eu citei aqui, vamos investigar. Mas existe o quê? Aquela ansiedade que tem início, meio e fim. Existe aquela ansiedade que não tem fim. Então, você precisa identificar, né? Por exemplo, eu tive lá a minha síndrome do pânico porque meu marido morreu. Foi porque eu passei pelo luto, mas teve o início, o meio e o fim. Agora, você está vivendo ali num trabalho estressante, que você não gosta. Você vai viver a vida inteira trabalhando ali e tendo esses sintomas? Então, será que não vale a pena você refletir sobre o que será que de fato você gosta de fazer? Será que você não tem que aprender uma nova habilidade? Se arriscar em outra coisa? Aí você vai ter que lidar com medo, vai ter que lidar com outras coisas para você superar aquela ansiedade, aquele pânico. Você percebe que na vida a gente sempre vai ter coisas para lidar, mas você tem que fazer aquilo que te deixa mais feliz. É claro que todo desafio, ele vai te trazer aquela preocupação, aquela dor de estômago, né? Essa ansiedade normal. Porém, você vai avançar, vai fazer e ufa, vai relaxar.
e vai ter a sua vida por um tempo ali tranquilo, até surgir outro evento. Percebe que a vida é essa dinâmica? E você precisa entender e aprender sobre isso. A ansiedade antecipatória, provavelmente você já teve isso, ou você está tendo isso, é quando você antecede, a sua ansiedade antecede algum evento. Então, por exemplo, você tem que fazer uma apresentação na tua escola lá. E aí você fica com aquela ansiedade, já imaginando que ninguém vai gostar, que as pessoas vão rir de você, que você vai gaguejar, que você vai repetir, que você vai ser reprovado. Então, o fato de você ficar ansioso e antecipando isso, você acaba causando isso mesmo. Você acaba o quê? Fazendo com que isso aconteça. Então, o Frankl, ele fala sobre hiperintenção. É quando você dá uma hiperintenção para algo. Ele chama esse mecanismo de hiperreflexão, ou seja, você reflete. É você ficar pensando tanto naquilo que você acaba causando até sintomas. E a gente sabe que o mecanismo do nosso cérebro, ele é emoções, ele é movido a emoções. Então, quando você pensa alguma coisa que gera em você emoções, e essas emoções é de ansiedade, de medo, você acaba atraindo aquilo para a tua vida, porque o teu cérebro entende que é aquilo que você quer. Então, você precisa aprender a lidar. E qual é a técnica que ele fala para você superar isso? Primeiro, muda o foco. Então, você se preparou para aquilo que você vai apresentar? Beleza, se preparou, foi lá e pense em outra coisa totalmente diferente. Não pense naquilo. Outra forma é você pensar como se tudo tivesse dado certo. Então, você imagina você indo lá, fazendo uma ótima apresentação, as pessoas te aplaudindo, você falando super bem, você sendo aprovado. É você fazer o quê? Uma previsão, é você imaginar aquilo exatamente que você deseja que aconteça. E outra forma é você, ele chama de técnica intenção paradoxal, que é você pensar que você quer gaguejar. Então, por exemplo, existe até ele cita até um exemplo no livro que é, a pessoa tinha problema, na verdade é um caso que ele conta no livro, a pessoa tinha problema de gaguejar, e isso incomodava ele. E aí, ele disse que, aí o terapeuta, né, o Frankl, ele disse para ele assim, então quando você vai diante de uma situação dessa e quer falar com alguém, fique imaginando que você quer gaguejar. Então você vai começar a falar e você começa a tentar gaguejar. E aí o que ele percebeu? Que quando ele tentava fazer, ele não conseguia. Então isso quer dizer o quê? É como se fosse uma intenção paradoxal, ou seja, você intenciona você a fazer aquilo e de uma forma intencional mesmo, o teu cérebro não consegue fazer aquilo. Mas isso você tem que levar meio que no humor, entende? Então você tem que ter aquela energia meio de humor, levar na brincadeira, certo? Se você não conseguir fazer essa, achar que essa, ai meu Deus, mas eu vou, diante de uma situação ali, de uma reunião, vou tentar gaguejar, vou tentar falar errado. Se você tem uma insegurança nisso, procure fazer aquela de você mentalizar, visualização, visualize como se tudo estivesse dando certo, as pessoas te parabenizando por aquilo, você sendo aprovada. Isso vai fazer com que você atraia aquilo para a tua vida. Então vamos falar algumas técnicas para você lidar com a ansiedade. Eu vou ter depois um outro vídeo aqui no canal e eu quero convidar você para assistir esse vídeo, que é sobre 30 maneiras para você lidar com a crise de ansiedade. Inclusive vai ter algumas para ansiedade mais intensa. Então assista o próximo vídeo que eu vou gravar sobre as 30 maneiras de você lidar com a ansiedade. Mas hoje eu vou concluir esse vídeo trazendo algumas maneiras de você lidar com a ansiedade. Então, uma maneira maravilhosa e é a mais simples, a mais fácil, que dá para qualquer pessoa fazer em qualquer lugar. É a técnica de respiração. E como que funciona a técnica de respiração? Quando você tá nesses sintomas, ansiosa, tensa, preocupada, pânico, para qualquer uma dessas, você vai se deitar ou sentar, o que você puder fazer. Se você puder deitar é melhor, se você estiver em algum lugar que não dá para deitar, você tá em algum lugar, no ônibus, por exemplo, ali, né, na agorafobia, por exemplo, ai meu Deus, com animal, enfim, você vai sentar, relaxa, procura relaxar a musculatura, relaxa. Intencional mesmo, procura relaxar o teu corpo, coloca a mão sobre a sua perna, inspira. Você vai inspirar profundamente, o máximo que você aguentar. Então, você inspira, procura encher aqui, toda a parte aqui, barriga, tórax, tudo. Enche o máximo que você aguentar. E você vai expirar pela boca, mas devagar. Então, você vai inspirar mais rápido e você vai expirar lentamente. A expiração, ela tem que ser mais lenta do que a inspiração. Então, se você inspirou assim, porque quando você tá muito tenso, você vai... Aí você
segura. E vai fazendo até a sua inspiração também ser mais tranquila. Porque o objetivo é você tranquilizar tanto a inspiração quanto a expiração. Porém, a expiração tem que ser mais lenta do que a inspiração. Então, se você expirou contando até 2, então, ó, 1, 2. Para expirar, você tem que contar 4. E quando você expira, procura relaxar o teu corpo e faz isso várias e várias vezes até você sentir calma, até você começar a tomar consciência de onde você está, acalmar, e aí você vai procurar uma ajuda. Mas no momento de ansiedade e desespero, que você não tem o que fazer ali, faz isso. Porque perceba, a saúde mental, gente, é a autoconsciência, é você ter essa responsabilidade de que você precisa cuidar da tua saúde mental através do quê? De todas essas pequenas coisas que vão surgindo. Então, como lidar com essa ansiedade? Como lidar com esse desafio? Será que eu não preciso aprender a falar um pouquinho de não? Será que eu não preciso praticar uma atividade física? Estou muito sedentária. O sedentarismo é outro motivo de grandes problemas mentais, de saúdes mentais. Por quê? Quando você é uma pessoa sedentária, você adoece seu corpo. Você fica uma pessoa travada, você não consegue mais se envolver com a vida de uma forma mais leve. Isso causa adoecimento. Adoecimento físico, adoecimento mental. Então movimenta, seja uma pessoa ativa. Quando você vai fazer alguma coisa, faça com energia e não desanimada, né? Tem gente que tá sempre desanimada, tá sempre, parece que tá morrendo. Não! Levanta, sacode a poeira, ergue. A posição também ajuda, ergue. Queixo para frente, peito para estufa, anda ereta. Evita ficar deitada de conchinha. Deitar a conchinha é só quando você tá namorando seu marido, dormindo um pouquinho ali com ele, aconchegante, mas evita ficar muito encolhida. Isso desanima, isso deixa você mais para baixo. Então a gente sabe que posições posturais também ela eleva a tua energia, eleva o teu estado emocional. Isso tudo colabora para você lidar com todos esses tipos de ansiedade. Mas o principal para a ansiedade é você entender o que está desencadeando. Qual é o gatilho da tua ansiedade? É o teu relacionamento, é o teu trabalho, é a tua família, o que você precisa resolver ali? Vamos entender isso para que você consiga lidar melhor. Tem até inclusive a Adele, que nas pesquisas eu pesquisei, ela teve ali pânico, ela teve algumas crises ali de ansiedade pós-parto. Por quê? Ela já teve na infância, né, vários momentos que desencadeou isso. Ela tem uma tendência a pensamentos negativos. E você vê, a Adele foi uma das que vendeu mais discos no mundo. É uma mulher linda, poderosa e sofre com isso. Porque, gente, isso, não, sabe, ninguém tá isento. Ninguém tá isento. E a cada momento, a vida, né, a dinâmica da nossa vida, ela é propensa para essas angústias, essas ansiedades, esses medos. E a saúde mental é justamente isso, é você aprender a lidar com tudo isso. É por isso que eu trago conteúdos aqui para despertar em você, para você ver que isso que você está tendo não é problema, não é uma doença, é algo que você precisa dar uma atenção maior, é algo que você precisa aprender a lidar, mudando os hábitos, os seus hábitos, inclusive nas 30 maneiras aqui que para você controlar uma crise de ansiedade, uma das coisas é essa. É criar rotinas saudáveis, ter hábitos saudáveis, fazer coisas que são prazerosas. Eu sei que num primeiro momento, tudo parece que você não gosta. Ah, eu não gosto de caminhar, eu não gosto de fazer exercício, eu não gosto de comer fruta. A gente vai fazer aquilo que a gente não gosta, isso é normal. Porque a nossa tendência é gostar de tudo que não é muito bom. A gente tem uma tendência a querer ouvir notícia ruim. A gente tem uma tendência a gostar de tudo que faz mal. Por isso que pizza, hambúrguer faz tanto sucesso, porque é gostoso. Mas se você comer só isso, vai causar mal para o teu corpo, vai intoxicar as tuas células. E nós somos feitos de células. Se você quer ter uma qualidade de vida, seja física e emocional, você precisa cuidar da tua alimentação, cuidar da atividade física, enfim. É toda essa dinâmica, você precisa aprender a lidar com isso. Você precisa aprender a lidar
com tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo que você come, tudo que você sente, tudo que você pega. Você precisa começar a se atentar mais a isso. Tem coisas que você vai ter que evitar, tem coisas que você vai ter que fazer. Percebe? E você precisa entender. Então, a autoconsciência, o olhar para você é se conhecer, para que você saiba o que você precisa e o que você não precisa. Ah, eu preciso buscar uma ajuda? Vamos atrás de ajuda. Não, sozinho eu consigo. Então, faça. Mas você precisa tomar essa consciência. E se você ainda não é seguidora do canal, já segue aqui para você receber mais conteúdo sobre isso. E para você vir aqui comigo bater esse papo mesmo, deixa aqui no comentário como que está a tua saúde mental, se você sabe lidar com ela, se você tem facilidade para lidar com os desafios da tua vida, comenta aqui comigo. Conta um pouquinho a tua história. Com certeza a tua história vai ajudar outras pessoas. Uma história de superação, você tem uma história de superação, algo que você já passou, algo, o que você fez para lidar com isso? Conta aqui para mim. É importante isso, nós estamos aqui com esse papo reto mesmo, um papo reto, um papo aberto com a nossa saúde mental, que é a principal estratégia para que a gente consiga ter saúde mental, para que a gente consiga conscientizar as pessoas de saúde mental, é essa. É trazendo informação, é batendo esse papo. Tá ok? E eu espero você no próximo vídeo, que tá muito interessante, que eu vou falar sobre 30 maneiras para você lidar, aprender a controlar a tua ansiedade, tá ok? E beijão e até o próximo vídeo.